Olá a todos e a todas, é um imenso prazer receber vocês novamente aqui para mais uma aula exclusiva do Quebra Corrente, que é o Clube do Livro Jurídico da editora Contra a Corrente. Hoje temos o prazer de conversarmos sobre uma obra que nos deixou muito felizes, que é o livro Arbitragem e Constituição, do professor Peter Routledge, uma referência internacional no tema da arbitragem. E para falarmos um pouco dessa aula, dessa obra, contaremos com a ilustre e honrosa presença de grandes juristas brasileiros, o professor Gustavo Vaughan, o professor Jorge Zabud e o professor Lênio Streck, que nos deu a honra, né, de elaborar o guia de leitura deste livro do mês aqui do Clube de Leitura do Quebra Corrente. O professor Gustavo tem especialização LLM na Universidade de Colômbia, em Nova York, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP e sócio, né, advogado sócio do César Asfor Rocha Advogados. O professor Jorge Zabud é mestre, doutor e livre-docente pela PUC de São Paulo, professor na mesma instituição em processo civil e direito processual civil e constitucional, advogado e parecerista, autor de inúmeros livros, inclusive pela editora Contracorrente. O professor Lênio Luiz Streck, conhecido por todos nós, pós-doutorado em Direito Constitucional, professor titular de pós-graduação em Direito da Unicinos e da UNESA, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor emérito da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, advogado, articulista, parecerista de grande monta. Agradeço muito, professores, pela presença de todos hoje aqui. E para a gente começar a nossa aula exclusiva aqui para os nossos assinantes, eu passo a bola e a palavra para o professor Jorge Zabud. Jorge, essa palavra é sua. Maravilha, obrigado Marinho, um querido amigo, querido editor aí, é sempre um prazer estar com você. E hoje eu fiquei muito feliz de receber esse convite para gravar essa aula no Clube de Leitura, porque era ao lado do Gustavo e do Lênin. O Gustavo foi meu aluno, hoje é um grande amigo, e esse livro existe porque foi ideia dele lá atrás, né? A gente encampar uma ideia de tradução, né? A Contracorrente entendeu a magnitude da obra, o momento de discussão disso aqui no Brasil, e a gente escreveu junto aí um prefácio que está aí no livro. E como esse tema é muito relevante, eu vou falar bem pouquinho, minha fala será super curta, porque a aula é do Gustavo e do Lênio, né? Quando a gente debateu, né, Marinho, assim, pô, quem que seria um nome para fazer um guia de leitura acerca da relevância da arbitragem enquanto atividade jurisdicional ser ligada à Constituição. Na hora foi unânime que a gente ia pedir para o Lênio. O Lênio é um querido amigo, mestre, eu me considero aluno do Lênio desde lá de trás e até hoje, porque o Lênio não é que ele é um constitucionalista, né? O Lênio é um teórico e ele conecta a Constituição em diversas dimensões, mas principalmente pela decisão. E o árbitro decide. E se ele decide juridicamente, né, esse árbitro sofre constrangimentos epistemológicos, como bem o Lênio coloca, né, e o árbitro, tal qual o juiz, ele não pode ser, né, alguém solipsista, né, sob pena de a discricionariedade do dia a dia degenerar a própria função do árbitro, como isso acontece também na questão judicial. Por isso, né, Lênio, até depois vou te mandar quando publica, agora que saiu, escrevo sobre ativismo judicial na arbitragem, conectado com teus ensinamentos. E aqui no Brasil, desde lá de trás, não sei se o Lênin vai concordar com essa percepção, isso a gente não chegou a debater, a Constituição, obviamente, de 88, né, comemorando aí seus 35 anos, tudo, mas ela foi sendo uma resistente, né? Ela foi sofrendo diversas tentativas de golpe, ataques, e, ao mesmo tempo, mesmo quando não vinha um ataque, tinha as áreas de resistência. A gente pegar lá atrás, no começo da década de 90, né, você tinha uma dificuldade, o direito privado em sentido estrito não aceitava os ditames constitucionais. Eu lembro que lá atrás eu li um texto do Lênin sobre função social da propriedade, em que ele tentava explicar, né, para o público civilista à época como o inciso constitucional modificava estruturalmente o conceito sobre direito de propriedade.
Então, vários bolsões do que seria a dogmática brasileira, né, a resistência a... Eu não gosto de usar a expressão constitucionalização, porque isso remete, né, a uma linha teórica que não é exatamente, né, a que a gente segue, mas é que seria, né, a compreensão da dogmática reestruturada a partir da Constituição, ou seja, né, o pensamento constitucional como estruturador do raciocínio teórico, seja do direito privado ou do público, foi sofrendo e a gente foi aí, vamos dizer assim, ganhando, superando essa resistência em várias áreas, direito privado, no próprio direito administrativo, até que vai sobrando alguns rincões que o debate vai se fazendo necessário. E talvez um desses últimos, Lene, Gustavo, seja a própria dogmática da arbitragem. Claro que ela naturalmente, né, se estabelece via negócio jurídico, né, ou seja, é uma vontade, ela está dentro daquilo que é a autonomia da vontade das partes, se submeterem à arbitragem, mas se a gente está dizendo de atividade jurisdicional, se a gente está falando de uma interpretação, a gente não pode aceitar aquilo que eu escrevi no Conjuro uma vez, a chamada com um conceito que não é um conceito, mas é uma ideia que existe, de arbitragem suprema. Ou seja, né, que o árbitro pode ignorar por completo o sistema jurídico no qual ele está inserido. Que ele pode ignorar, eu até dava um exemplo quando diziam, né, eu dizia, a autonomia da arbitragem não pode significar isolamento. O dever de fundamentar ataca, né, a decisão do árbitro. O árbitro está submetido a uma noção de teoria da decisão, a um dever de fundamentação, né, ao diálogo em relação às partes com o argumento delas. Tanto é um tema constitucional que hoje a gente tem uma DPF no Supremo discutindo dimensões de accountability da própria arbitragem. A gente tem uma crescente, não muito numericamente, mas de relevância de judicializações, né, de correção de desvios arbitrais, principalmente ligados à imparcialidade e fundamentação, que são, vamos dizer assim, esteios fundamentais do árbitro ou do julgador. Então, o diálogo arbitragem-constituição, né, é um dos temas que eu considero de maior atualização no Brasil. Eu até brincava, né, num congresso, falava, bom, se o Supremo declarar ilícito o meio de prova, o árbitro pode usar? E o arbitragem falou assim, claro. Eu falei, bom, então a gente tem aqui um sério problema, né, de compreensão de onde está colocada a arbitragem no organograma judicial. Enfim, só queria dizer que o projeto só existe hoje porque a Contracorrente aceitou encampar, né, a tradução e a publicação desse belíssimo livro, capitaneado inicialmente pela ideia do Gustavo, que fez todos os trâmites aqui, né? Eu só, basicamente, contribuí no prefácio, na assinatura, e o livro, isso o professor soube já pelo Gustavo, e vai saber quando ele estiver no Brasil, ele teve o privilégio de ser apresentado por aquele que é o grande intelectual do direito, que é o Lênio, e que vai aqui hoje gravar a aula para esse clube de assinaturas bastante seleto. Então, Marinho, não sei se eu devolvo para você passar para o Gustavo, mas eu só queria fazer essa apresentação e eu estou aqui mais para ouvir o Gustavo e o Lênio do que eu mesmo ser o palestrante assim do dia. Legal, eu também quero ouvi-los já de imediato. Gustavo, palavra sua, já. Bom, em primeiro lugar, queria dizer boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando e quem eventualmente vai nos acompanhar após a gravação dessa, divulgação dessa aula. Fazer o registro também de agradecimento muito especial à editora Contracorrente, já tinha mencionado ao Gustavo Marinho, também fazer o registro ao professor Rafael Valim. Enfim, a editora nos deu uma oportunidade única, como o professor Jorge já bem mencionou, e a ele também devo um agradecimento especial por ter, enfim, topado essa ideia, mais um projeto nosso juntos, seguindo aí os trilhos da arbitragem de direito constitucional, e dizer que é uma honra inenarrável, sem clichês aqui, professor Lênio, de estar na presença do senhor e conhecê-lo ainda que por vídeo. Bom, o professor Jorge já mencionou, mas eu queria também, feita já esse breve registro introdutório, falar um pouco mais do contexto, né, de como surgiu a ideia de traduzir essa obra. Né? A nossa ideia foi a seguinte: estudando e conversando, na verdade, Jorge e eu, sobre arbitragem e aspectos que a doutrina explora com relação ao processo arbitral, a gente começou a observar que pouco ou quase nada se falava sobre a relação entre a arbitragem e o direito constitucional.
Então, por exemplo, no âmbito do processo civil, muito se fala sobre a constitucionalização, sobre o modelo constitucional do processo, melhor dizendo, sempre associado ao processo civil, por assim dizer, no âmbito dos estudos do direito processual. Mas muita gente fala que arbitragem é processo, a arbitragem insere-se no ramo da teoria geral do processo, mas pouca gente acaba tratando dos aspectos constitucionais do processo arbitral. Então, tudo começou a surgir um pouco dessa ideia. Então, nós chegamos a tratar, o Jorges, no livro Processo Constitucional Brasileiro, eu na minha dissertação de mestrado, sobre o poder-dever de o árbitro exercer controle de constitucionalidade incidentalmente no processo arbitral, que essa seria, portanto, uma maneira dos princípios da supremacia, da força normativa da Constituição se expressarem, se manifestarem no processo arbitral. Era um tema que a doutrina, pequena parte, na verdade, da doutrina aqui no Brasil, em alguns lugares na América Latina, já chegaram a explorar, mas paravam na questão, bom, se o árbitro exerce jurisdição, portanto, cabe controle de constitucionalidade. E a gente sabe que as coisas não são assim tão simples, e aí as ideias começaram a surgir de tentar ir um pouco além na análise, no estudo da arbitragem dentro do direito constitucional. E o motivo para isso é muito simples e até óbvio. Bom, se a Constituição Federal é a lei das leis, né, que, enfim, é ela que determina o que pode ou não pode estar, né, ser lei efetivamente ou um ato normativo no Brasil, né, a vigência dessas leis, validade, etc. Bom, como que a gente não vai estudar um modelo processual, a arbitragem, que é de fato um sucesso no Brasil, que tem assim, um crescimento exponencial do número de usuários, etc., mas como todo tipo de processo precisa ter alguns pontos a serem aperfeiçoados. Pessoal, bom, como que não é possível estudar a arbitragem sob a luz da Constituição, certo? Então, foi esse contexto, e, enfim, pesquisando um certo dia, na internet, obras sobre arbitragem de Constituição no direito comparado, para tentar fazer algum link com o direito brasileiro, nós encontramos a obra do professor Peter Rutledge, Arbitration and the Constitution, e, bom, surgiu a ideia de falar com ele. Eu confesso que eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente falou, bom, o não nós já temos, vamos tentar aqui. O professor Jorge falou com a editora, que gentilmente topou, então a gente chegou para o professor Rutledge já com um projeto concreto e não simplesmente uma simples ideia, e ele na hora topou, sem nos conhecer pessoalmente, mas, claro, fizemos uma apresentação, né, dissemos qual era o nosso projeto, nossa proposta, e o momento em que o Brasil vivia, como o professor Jorge também bem colocou, que é um momento que parece que a relação entre arbitragem e Constituição começa a tomar uma, quer dizer, efetiva forma, que antes não tinha quase uma forma. E por que isso? Nós começamos lá, desde, na verdade, 2001, naquele célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade de dispositivos fundamentais da lei de arbitragem, sem os quais provavelmente nós não teríamos arbitragem hoje em dia, ou pelo menos ela não teria a maturidade que tem. O Supremo Tribunal Federal, então, ele deu um pontapé inicial para não só para o estudo da arbitragem sob a ótica constitucional, que ficou um pouco adormecida no tempo, mas também para efetivamente deixar que a arbitragem abrisse, enfim, frutificasse no Brasil, né? E isso a doutrina reconhece, a doutrina, vamos dizer assim, os arbitralistas ou aqueles estudiosos mais focados na arbitragem, no direito arbitral em si, eles reconhecem isso de maneira unânime. Então, parece ser, de fato, algo incontroverso, que esse julgamento foi um leading case para que a arbitragem pudesse se desenvolver efetivamente no Brasil. Já existiam casos à época, mas poucos casos, e a arbitragem correu sério risco de ser extinta, talvez, ou ter grandes dificuldades de frutificar no Brasil, se não fosse o Supremo Tribunal Federal naquela conjuntura, naquela ocasião específica. Enfim, de tudo isso surgiu, então, o livro, a ideia de trazer para o Brasil, para o português, a obra do professor Peter Rutledge, que é, de fato, pode-se assim dizer, um tratadista de contencioso, né, de processo judicial sob a perspectiva transnacional e nacional doméstica, né, nos Estados Unidos, e também de arbitragem. Ele é reitor da Faculdade de Geórgia, e além de ter um livro sobre o tema, nós também pesquisamos a biografia, né, para saber quem era efetivamente o professor
Peter Rutledge, e ele nada mais nada menos do que é um sujeito que já fez sustentação oral perante a Suprema Corte dos Estados Unidos e ganhou, né? Venceu o caso representando uma determinada entidade na qualidade de amicus curiae. Então, realmente é uma pessoa que tem contato com esses dois mundos, por assim dizer, arbitragem e direito constitucional. Claro que mais focado no direito norte-americano, que é a jurisdição na qual ele pratica, e pratica no sentido da palavra inglesa, enfim, na qual ele atua. E bom, deu certo, fizemos o prefácio, o professor Lênio fez uma brilhante apresentação para o clube de leitura, né, que agora tem sido no guia de leitura da Contracorrente, e realmente uma aula, em poucas páginas, uma aula não só sobre as ideias do livro, mas também sobre o contexto geral de arbitragem e Constituição. Eu queria só passar agora, feita essa breve introdução, passar um pouco pela estrutura do livro e fazendo um pouco um paralelo com o direito brasileiro, né? Claro que antes talvez seja interessante dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive uma experiência de quase 2 anos lá entre estudo e trabalho, então não é uma experiência significativa, não sou nenhuma autoridade para dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas enfim, dentro da minha experiência, fazendo essa ressalva, né, do que eu estudei, não se vê muita discussão sobre arbitragem e direito constitucional propriamente dito lá. O professor Peter Rutledge basicamente é quem vai a fundo nisso e realmente se atenta às relações, eventuais relações entre arbitragem e Constituição. A Constituição americana, assim como a brasileira, não faz. A brasileira faz, na verdade, só para tratar de arbitragem no contexto de dissídios coletivos, portanto, questões trabalhistas, é um dispositivo pouco quase nada utilizado. E a Constituição americana também não faz essa referência da arbitragem, né, certo? Não traz a arbitragem ali como algo da fundação ali dos Estados Unidos da América, assim como o Brasil na Constituição de 88, embora tenha feito na de 1824 referência, não faz num dispositivo específico. E isso, até fazendo um paralelo com o direito brasileiro, vou entrar um pouco mais no detalhe, mas é um dos motivos que uma parte da doutrina diz que os árbitros não devem observância, respeito, enfim, não estão vinculados aos, por assim dizer, precedentes judiciais, certo? Ou seja, provimentos judiciais de natureza vinculante, porque não haveria uma disposição específica, nem no caso de controle concentrado de constitucionalidade, porque não há referência a árbitros na nossa Constituição. Bom, a obra, nós colocamos isso no prefácio, a obra do professor Peter Rutledge é dividida em 3 grandes partes. E essas 3 partes são subdivididas em 6 capítulos no total. Vocês, eventualmente, já podem ter, aqui que estão nos acompanhando, já podem ter lido ou ainda vão ler a obra, que, enfim, obviamente que a gente recomenda enfaticamente a leitura. A primeira parte talvez seja a parte que mais tem uma utilidade prática para o direito brasileiro, porque trata da arbitragem e da separação dos poderes. É algo até que a gente também vem pensando para tentar fazer enfim, estruturar um trabalho a esse respeito, mas pensar na arbitragem e nos 3 poderes, como ela se relaciona, se relaciona com todos eles. Então, o professor Peter Rutledge traz essa primeira parte, tratando da arbitragem e judicial review, que remete ao famoso caso Marbury versus Madison, que trouxe o controle difuso de constitucionalidade, como vocês certamente sabem, e a arbitragem do Poder Executivo. Esses são os 2 focos dele na parte 1. A parte 2, muito típica do direito norte-americano, porque trata da arbitragem sob a perspectiva do federalismo norte-americano. Então, vai a fundo no modelo específico do common law do direito norte-americano. E aí, essa parte 2 é subdividida em 2 outras partes. A primeira, arbitragem e direito estadual. Nos Estados Unidos, é muito comum que a própria arbitragem é regulamentada por leis estaduais e federais. No âmbito federal, obviamente, se a matéria for federal, é uma lei ali uniforme, mas no âmbito estadual, cada estado tem ali a prerrogativa de regulamentar da maneira que quiser, e algumas peculiaridades, obviamente, jurídicas que impedem conflitos entre essas leis, né? Uma doutrina que chama de preemption em inglês. E a outra seria a arbitragem e escolha da legislação aplicável, que tem tudo a ver com essa
essa dicotomia entre direito estadual e direito federal no direito norte-americano. E a parte 3 trata de arbitragem e direitos individuais, que é algo também super interessante e que entra um pouco na esfera, fazendo um paralelo com o direito brasileiro, na esfera dos princípios funcionais do processo arbitral, que é um tema que eu e o professor Jorge também já escrevemos para a revista de processo, um artigo sobre isso, e trata então de arbitragem, enfim, direito de ação e devido processo legal, e além disso, arbitragem, direito ao júri, que é algo, de novo, muito peculiar do direito norte-americano. E o que é mais interessante nesse livro, também trazendo um pouco para a perspectiva do direito brasileiro, é que o professor Rutledge, ele abre o livro dele com uma pergunta que muitos acadêmicos, muitos estudiosos da arbitragem no direito brasileiro se fazem. Inclusive fizeram, já para mim, quando eu falei do tema da minha dissertação do mestrado, que de novo foi arbitragem e controle de constitucionalidade. A pergunta seria o seguinte: arbitragem e Constituição, né, no sentido, qual é a relação entre arbitragem e Constituição? Se a arbitragem é geralmente um processo por meio do qual partes privadas, envolvendo a administração pública, sobretudo desde 2015 com a reforma da lei de arbitragem, mas elas escolhem, então, julgadores privados para resolverem disputas contratuais que envolvem direito patrimonial disponível. Qual é a relação, o que o direito constitucional tem a ver com a arbitragem nesse contexto, que é mais de fato e prova, né? E aí ele inicia, então, o professor Peter Rutledge, quando ele vai abrir o livro dele, ele já assume essa dificuldade e diz que, à primeira vista, são dois corpos que caminham, são dois corpos estranhos, são dois companheiros estranhos de viagem, que de fato não teriam, a priori, uma relação efetiva. Mas ele demonstra ao longo do livro dele, e é o que a gente também tem tentado fazer aqui no Brasil, o professor Lênin, o professor Jorge, eu em alguma medida, e alguns outros professores e estudiosos do direito, é tentar desconstruir essa visão de que são dois corpos estranhos, arbitragem e direito constitucional. Na verdade, é dizer que é um corpo só, um corpo só. Por quê? Porque a arbitragem ela se insere no campo do modelo constitucional do processo, né? Então, é essa perspectiva que tem que ser adotada e talvez seja uma das fundamentais aqui, e chega até a bater no ponto que o professor Jorge mencionou dessa pergunta feita em uma conferência da qual ele participou, que se eventualmente o árbitro poderia admitir uma prova ilícita. Se você olhar a arbitragem sob a perspectiva constitucional, é impossível você responder que o árbitro pode aceitar uma prova ilícita. Pelo menos na minha perspectiva, eu não conseguiria ver como isso poderia ser concebido. Enfim, e o professor Peter Rutledge, portanto, ele traz uma ideia de que a arbitragem e o direito constitucional e a Constituição são separados por um muro. Por muitos anos, esse muro, vamos dizer assim, foi muito difícil de escalar, e mais recentemente a distância ou o método de se escalar esse muro, né, passar essa barreira que talvez no passado tenha tido um caráter intransponível, passou a ser algo mais factível, algo mais palpável, em razão do desenvolvimento, da evolução da teoria do direito e da prática do direito norte-americano, e de muitas decisões que a Suprema Corte norte-americana profere com relação à arbitragem. Então, diferentemente do Brasil, a Suprema Corte norte-americana, claro que também tem especificidades bem diferentes do nosso Supremo Tribunal Federal, mas então, guardadas as devidas proporções e respeitadas as diferenças, peculiaridades distintas entre as duas cortes, a Suprema Corte norte-americana decide com alguma frequência, considerando o número de casos que eles decidem por ano, sobre questões envolvendo arbitragem. Então, de fato, a Suprema Corte americana ela dita o rumo da arbitragem em alguma medida, da arbitragem doméstica nos Estados Unidos. Mais recentemente, houve uma discussão se um determinado dispositivo de um diploma, de um estatuto americano, poderia ser utilizado em arbitragens internacionais por partes estrangeiras para obter discovery em apoio a processos arbitrais internacionais. Então, o sujeito uma empresa brasileira poderia chegar
numa vara federal nos Estados Unidos e pedir discovery contra uma empresa americana para usar num processo no Brasil. E a Suprema Corte recentemente disse que isso não cabe em arbitragem. Ou seja, tudo isso para dizer e comprovar que, de fato, a Suprema Corte norte-americana tem um papel fundamental, talvez equivalente ao que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tenha no Brasil, sem tratar de aspectos constitucionais, é claro, no direito brasileiro. Então, a obra do professor Peter Rutledge explora os casos, talvez, principais envolvendo a temática arbitragem em direito constitucional, acesso à justiça, devido processo legal, fundamentação, enfim, toda esse aspecto de temas para a jurisdição, para o ato jurisdicional que o árbitro de fato exerce, né? Então ele traz isso explorando os casos de uma maneira muito peculiar, que é a maneira que o estudioso norte-americano faz, efetivamente explorando os precedentes. Estou analisando o contexto fático, a ratio decidendi, como que esse julgado repercute no futuro, né, tanto no presente, mas também para frente, no direito norte-americano. Então, essa análise talvez seja também um dos pontos mais interessantes do livro, é conseguir entender e estudar, analisar a forma como o professor Peter Rutledge discorre sobre esses temas na perspectiva enfim, advogado, de um professor, de um estudioso vindo do common law, né? A gente fala muito em precedentes no Brasil e às vezes parece que falta entender como efetivamente essa análise acontece, e lendo o livro do professor Peter Rutledge, me pareceu que era um bom exemplo de como trabalhar com precedentes, por assim dizer, na perspectiva ali de um acadêmico tratando de um assunto da magnitude da arbitragem. Então, eu que já caminhando um pouco para o fim, já me estendi bastante, e agora o professor Daniel vai trazer as considerações dele, mas o que eu acho que é interessante falar é que o professor Peter Rutledge, portanto, conclui, ele passa por arbitragem e separação dos poderes, sem, por exemplo, o Poder Judiciário no Brasil e também nos Estados Unidos, a arbitragem não seria nada. E a doutrina também reconhece isso, porque o Poder Judiciário, ainda que no controle a posteriori da regularidade do processo arbitral, é o Poder Judiciário que dá legitimidade à arbitragem. Se o Poder Judiciário não se convencer de que a arbitragem é um processo legítimo, a arbitragem não tem como se sustentar num determinado ordenamento jurídico, e sem sustentáculo na ordem nacional, dificilmente tem uma perspectiva internacional, porque nenhum estrangeiro vai querer trazer. Enfim, dizer que São Paulo, por exemplo, é a sede de uma arbitragem internacional, se o Poder Judiciário de São Paulo é contra a arbitragem, porque o mecanismo, de alguma maneira, está em descrédito. E a gente realmente acredita, nós acreditamos que analisar a arbitragem sob a perspectiva constitucional é fundamental para isso, certo? Então, primeiro paralelo de arbitragem e separação de poderes seria a relevância do Poder Judiciário para a legitimidade da arbitragem. Um outro ponto poderia ser, se o Poder Legislativo corriqueiramente criasse leis contrárias à arbitragem, a arbitragem não conseguiria também florescer no Brasil. Eu lembro aqui até de uma expressão do professor Sérgio Bermudes, que diz que a arbitragem é um instituto florescente. Portanto, é um instituto em constante crescimento, está florescendo, vem florescendo há anos, mas, de novo, precisa, salvo o melhor juízo, de alguns pequenos ajustes, e nós acreditamos que abrir a mente, refletir, meditar sobre os aspectos constitucionais do processo arbitral seja algo fundamental, capital para que esses desvios, eventuais desvios de caminho, sejam ajustados. E um terceiro ponto na separação dos poderes poderia ser, bom, se o Poder Executivo, se, vamos dizer, um presidente da República é contrário à arbitragem, de alguma maneira isso é péssimo para o Instituto no país. Então, o professor Peter Rutledge traz essa discussão sobre arbitragem e separação de poderes, focando muito na perspectiva do Judicial Review, que seria, bom, controle da legalidade do processo arbitral, de novo, ação anulatória, sentença arbitral, a fase pós-arbitral talvez seja a fase mais peculiar da arbitragem, porque imagine você que você vence a arbitragem, tudo correu bem, de repente chega na fase da ação anulatória e você perca a ação anulatória, portanto a arbitragem é declarada inválida.
né? Então, a ação relatória, de fato, é muito delicada e muito importante para o contexto da arbitragem e, por conseguinte, é importante que se respeite no processo arbitral os, enfim, princípios constitucionais da arbitragem, que se respeite julgamentos, por exemplo, de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal sobre determinada matéria na arbitragem. Então, pensem vocês o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declara que o dispositivo do Código Civil brasileiro que trata de boa-fé é inconstitucional, estou falando aqui um exemplo, talvez possa não fazer tanto sentido na prática, mas vamos dizer que essa declaração de constitucionalidade é feita, eficácia erga omnes, aplica-se a todos, e um tribunal arbitral vai e desconsidera essa declaração de constitucionalidade e aplica o dispositivo do Código Civil porque entende que a decisão do Supremo não tem nenhuma eficácia, ela está errada, enfim. Como que o Poder Judiciário vê uma decisão dessa em sede de ação anulatória, por exemplo? Pode ser que o Poder Judiciário, para preservar a legitimidade constitucional, o sistema constitucional brasileiro, anule uma sentença arbitral dessa natureza. E tudo porque não houve respeito ao modelo constitucional do processo arbitral, que obviamente diz respeito a todo o arcabouço constitucional brasileiro que nasce e tem ali sua raiz principal na Constituição Federal Brasileira. Eu acho que o outro ponto fundamental dessa obra é de fato conseguir explorar alguns aspectos do processo arbitral que mostram que a análise, a leitura, o estudo desse tema, ele não se limita àqueles tópicos mais corriqueiros, extensão da cláusula compromissória a terceiros não signatários, acesso à justiça, enfim, de fato a arbitragem vai muito além disso, e essa obra do professor Peter Rutledge é um exemplo, de fato, acadêmico de quão longe se pode ir no estudo da arbitragem e da Constituição. Esse que é um tema tão candente aí no Brasil, até por decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, admitindo o cabimento de conflito de competência envolvendo 2 tribunais arbitrais, o Superior Tribunal de Justiça dizendo que a ação de produção antecipada de provas sem requisito de urgência pode ser proposta perante o juiz arbitral, porque isso prestigiaria o modelo constitucional do processo. Enfim, esses, entre tantos outros temas, que eu agora, professor Lênio, pedindo desculpa pela extensão do tempo aqui na minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. E Jorge, acho que eu passo direto para o professor Lênio. Se tem algum comentário, posso passar lá. Não, adorei a fala do Gustavo. Passa direto aí, Ótimo. vamos todo mundo ouvir o Lênio. Vamos embora. Professor, é com você. Muito bem. Então, boa noite aos Gustavos, aos dois, aí, e aos Jorges e aos que nos assistem do clube. Gostei muito da fala do Gustavo e o Jorges já falou algumas coisas, né, que exatamente o que eu penso sobre isso também, porque vou falar um pouco disso, né, dessa importante obra e do tema que ela gera, porque a discussão da arbitragem, né, que se coloca no Brasil, ela tem uma relação umbilical com o direito como um todo, né? Não pode existir um muro, não são estranhos companheiros de viagem, não podem ser, e muito bem disse o Peter Rutledge, que são estranhos companheiros de viagem, né? Então, isso, de fato, quando ele alerta isso, ele é certeiro e abre, então, derrubando o muro que protege ou evita, né, essa comunicação entre direito constitucional, jurisdição constitucional
jurisdição lato sensu, porque toda jurisdição é sempre uma jurisdição constitucional com arbitragem. Então, quem se aventura, maior ou menor grau, a destrinchar aí o locus dogmático da arbitragem, perceberá de imediato que este é um ambiente epistemológico importante, peculiar, se comparado com os outros domínios da dogmática. Agora, ele é peculiar ou não, porque o Georges já levantava uma questão que eu tenho anotado, durante a tarde eu estava revisando isso, que eu perguntava assim, né, você não quer um árbitro ativista, né, no sentido do que se entende por ativismo, porque aqui no Brasil a gente tem enormes dificuldades, né? Quando o Supremo Tribunal é criticado por fazer ativismo, na verdade, ele acabou de fazer uma judicialização, e quando ele é criticado por fazer judicialização, ele acabou de fazer um ativismo péssimo, porque existem três questões fundamentais para distinguir o que é ativismo e judicialização, né? Então, quando uma arbitragem vai para o judiciário, ela vai numa discussão que espera uma judicialização de algo que foi posto num outro tribunal e não que receba um ativismo do poder judiciário, né? Porque, na minha concepção, o ativismo ele é behaviorístico, ele é sempre ruim, e a judicialização é contingencial, ela é desejável porque há alguns direitos que têm que ser assegurados, mas eles não podem ser assegurados ad hoc. Você não pode sair por aí comprando um ônibus para as crianças ir para o colégio sem se perguntar se não é mais barato construir uma escola, e tem que se perguntar se as outras crianças também têm direito a isso ou só porque elas tiveram sorte de encontrar, Jorge e Gustavo, um promotor ou um defensor amigo que se compadeceu e entrou com uma ação e encontrou outro juiz amigão que dá uma decisão fofinha, e todos, né, isso dá sempre notícia no jornal, né? Aqui aconteceu um caso, aí o eu antipático disse, o juiz errou, mas como deu ônibus para as crianças? Sim, deu ônibus para as crianças, mas criou uma confusão bárbara. Isso é tarefa do prefeito, tarefa da Câmara de Vereadores. Agora, isso não quer dizer que não haja decisões que tenham o caráter de responder à pergunta número um, que é a questão da exigibilidade de um direito, a segunda, da questão da legitimidade e da universalização desse direito, e a terceira, se eu posso transferir recursos para fazer a felicidade de alguns, quer dizer, significa que o homeschooling, por exemplo, é inconstitucional, porque por várias razões, né? Imagine transformar um dever de colocar filhos no colégio em um direito fundamental de não socializá-los, etc. E ainda por cima, depois, eu que boto meus filhos no colégio, tenho que pagar para fazer a certificação, para fazer a felicidade de um gaiato que não quis que seus filhos se socializassem porque ele acredita no criacionismo, sei lá, ele não queria que seus filhos se transformassem na cabeça dele em pequenos comunistas, né? Ou que estavam socializados no restante da sociedade. Enfim, ele quer proteger seus filhos, né? Enfim, então, há uma diferença. O ativismo sempre é ruim porque o juiz se substitui. A judicialização é possível e até desejável. O que eu quero dizer com isso? Você não quer um juiz na arbitragem, um árbitro ativista. Você não quer isso. E aí nós temos que, neste aspecto da discussão
lógica da arbitragem, nós temos que pular, superar aquilo que entrava, porque a arbitragem é um modo alternativo de enfrentar um defeito do próprio sistema jurídico, a lentidão e etc., e também porque o grande capital faz suas exigências e quer um outro meio de resolver a sua pendenga. Logo, nós temos que entender, por exemplo, que temos que superar. Então, a arbitragem, e o Gustavo falava antes, e o Jorge também, né? É a questão da prova ilícita e uma série de coisas, e também a arbitragem não pode entrar na mesma armadilha do instrumentalismo processual, dos escopos, etc., do poder do juiz, portanto, do poder do árbitro, que faz uma adaptação do procedimento para buscar uma certa verdade real, que é uma fraude, que se sabe que não existe. Então, não se pode, num instituto com uma arbitragem que tem peculiaridades, evidentemente, mas não se pode transformar o árbitro ou aceitar que o árbitro use os defeitos ou incorra nos defeitos do processo, né? Do processo ou do instrumentalismo processual ou dos defeitos que envolvem o processo no cotidiano das práticas, justamente práticas que todos nós sabemos que estão erradas. Não se pode, por exemplo, quando se faz embargos ou pedir de esclarecimento na arbitragem, agir como os juízes e os tribunais fazem. Nada há a esclarecer ou fazer praticamente uma blague que se faz. Essas coisas todas que nós temos da cotidianidade, das práticas, nós temos que, se nós não conseguimos enfrentá-las, e eu tenho feito isso toda semana, todos os dias, bom, pelo menos na arbitragem a gente pode evitar que isso entre e conspurque a própria arbitragem, né? Eu participei até hoje de uma grande arbitragem, só uma, e aí tinha embargos de declaração, tinha tudo, e até eu brincava, aconteceu no meio uma discussão e se falou em livre convencimento, né? Aí eu enlouqueci, né? Não, se nós acharmos que o árbitro tem livre convencimento, nós estamos transportando as doenças do processo do cotidiano para dentro da arbitragem. Vamos deixar a arbitragem livre do livre convencimento. Ninguém nos indicou como árbitros para que tivéssemos livre convencimento. Acho que nos indicaram como árbitros, Gustavo Marinho e Gustavo e Jorge, acho que indicaram, disse eu, né, que nos indicaram como árbitros para nós decidirmos conforme a estrutura do processo, do direito todo, e não o que eu pessoalmente. Eu não acredito que alguém vá me contratar ou me indicar, ou mesmo se eu fosse juiz ou ministro supremo, que alguém viesse lá perguntar, esse ministro Lênio, o juiz Lênio ou o árbitro Lênio, o que o senhor pessoalmente pensa? Não importa o que eu pessoalmente penso. O que eu pessoalmente penso é a minha linguagem privada. Aí nós temos que buscar a filosofia para mostrar que existe uma linguagem pública e que me constrange. E aí vem a questão que o próprio Jorge já adiantava, né? Que é a questão que eu, no meu dicionário de hermenêutica, enfim, criei isso, que é o constrangimento epistemológico, né, necessário, e nós, assim como somos constrangidos no cotidiano, nós somos constrangidos, os árbitros, os juízes e os tribunais deveriam e devem ser constrangidos, que a gente chama das questões externas que constrangem os nossos arroubos internos ou aquilo que muitos autores, né, chamam, né, da barbárie interior do sujeito. Eu decido conforme minha consciência. Não, não faça isso. Eu não sei o que está na sua consciência. Então, esses defeitos do judiciário, do cotidiano das práticas, eu penso que tem que evitar-se que isso entre para dentro da arbitragem.
Então, isso é muito importante para que o devido processo legal e as grandes questões dos precedentes, penso que e dizia o Gustavo Vogel antes dessa questão de o que é um precedente. O Gustavo, acho que sabe que eu escrevo sobre isso, já escrevi, inclusive, um livro com o Jorge, mas recentemente eu escrevi um livro pequenininho sobre a precedentes, que é esse aqui, que é Precedentes Judiciais e Hermenêutica, em que eu mostro como o que é uma holding de um precedente, etc., que o precedente não pode ser aplicado, né, como se ele fosse uma regra geral, etc., e que dispensa concretos. E aí vem a perícia do árbitro. O árbitro indicado numa arbitragem, né, ele precisa entender a dimensão do que é um precedente, porque disso pode depender todo o processo. Então, veja que expertise, digamos, aumenta muito, né, quando se está numa arbitragem. Enfim, então, é correto dizer, né, por exemplo, que a arbitragem, diferentemente do direito civil, né, a arbitragem, diferentemente do direito civil e do direito processual civil, etc., né, a arbitragem, de certo modo, teve que lutar pela própria vida, né? A arbitragem teve que lutar por si, porque, evidentemente, que era uma espécie de patinho feio até do sistema jurídico. Então, é, um guia como esse, né? Até vou mostrar a capa bonita que o pessoal fez, aí um troço que chamou a atenção hoje da TV. Eu faço o DCM ao meio-dia, e eles adoraram eles chamaram a atenção. Alguém no meio de todos esses livros disse: que é aquela capa ali, professor? Está escrito quebra-corrente. Aí eu comecei a explicar do que era e já fiz propaganda do livro também, enfim. Então, esse guia para a compreensão da obra, né, ele primeiro fala dos elementos da pré-compreensão para a compreensão do tema e a compreensão do livro que trata do tema, que faz esse encaixe entre Constituição e arbitragem, quebrando barreiras, né? Barreiras que se colocam. Aí vem uma questão importante, o Jorge adiantava um pouco esse assunto, que é o problema do estatuto epistemológico da arbitragem. E o problema que, por exemplo, enfrentou, e isso, eu sou antigo nisso, por exemplo, nós levamos muito tempo para convencer a comunidade jurídica, porque vínhamos com resquícios do formalismo francês, etc. Os jovens não sabem o que foi a virada da Constituição. Eu fui recepcionado pela Constituição. Os jovens, alguns eram criancinhas quando veio a Constituição. Eu acho que até os dois Gustavos, o Vogel e o Jorge, eram bem jovenzinhos quando veio a Constituição. E eu já era pai de filha, né? Nessas alturas, professor, já era mestre em direito, né? Imagina, eu sou mestre da década de 80. Então, Jorge, eu não sei se já te falei isso, estou escrevendo isso num texto agora, havia um pudor do judiciário e da comunidade jurídica em fazer interpretações, etc. Havia um certo pudor. Então, tinha-se aquele resquício, principalmente do direito civil, do velho formalismo francês, etc. E aí, quando veio a Constituição, abriram a caixa de Pandora. Aí sim, saíram os juristas brasileiros, saíram
e fazendo palestras, e abriam as palestras e diziam: juiz Boca da Lei morreu e nasceu o juiz dos princípios. Quando eu vi aquilo, eu digo assim, eles vão acabar com isso, vai dar errado esse negócio. Porque aí, não que eu fosse a favor do juiz Boca da Lei, conheço bem demais tudo isso, mas você dizer, o formalismo acabou e agora pode tudo, assim, Deus morreu, e agora, lá Dostoiévski, Deus morreu e agora pode tudo. Pior, puderam. Tanto puderam, que a gente vê agora essa luta toda do cotidiano que nós temos sobre o solipsismo, o ativismo judicial, etc., etc. De novo, aí vem os civilistas e tal, e nós temos o grande professor, amigo nosso, né, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que trabalha com essa noção, com a luta que ele tem contra as cláusulas gerais e contra aquilo que se chamou de constitucionalização do direito civil, etc., porque tira o estatuto epistemológico do direito civil. E aí vem toda a questão, quando nós falamos em constituição e arbitragem, nós não estamos querendo colocar arbitragem e substituí-la pela Constituição. Não, aí que está o Gustavo Vogel e Jorge. Aí está a sensibilidade de nós compreendermos que há um estatuto epistemológico da arbitragem que não se deixa fagocitar simplesmente por qualquer discurso de um panconstitucionalismo também. Há um limite, há uma perícia que se tem que ter para entender, assim como Otávio entendeu isso e outros, porque alguns acharam que já não há mais Código Civil, agora só há Constituição, e eu posso, inclusive, usar o princípio da afetividade para indenizar uma filha que o pai mandava de Kombi para o colégio e ela queria ter ido com o pai dela, e, portanto, tínhamos um problema de afetividade. É bem meigo isso. Só que não tem estatuto epistemológico do direito civil, se me permitem dizer. Então, também isso nós temos que compreender nisto que é a questão da arbitragem. E aí temos que cuidar nisso o panprincipiologismo. Aqueles princípios que são princípios meramente que eu chamo, né, no Verdade e Consciência e tantos outros textos, né, sobre o panprincipiologismo, princípios que não são princípios não podem entrar na arbitragem como no direito. Ou seja, aquilo que eu critico, que é o panprincipiologismo no direito, tem a mesma validade para a arbitragem. Por quê? Porque na cotidianidade das práticas, nós perdemos causas, direitos, e tem gente que vai para a prisão com base em princípios que são meramente álibis teóricos para esconder o subjetivismo do intérprete. Também isto não pode cair para dentro da arbitragem. Então, o panprincipiologismo também é algo que deve ser evitado, certo? Então, temos aí, por um lado, todo e qualquer instituto jurídico depende, em termos de conformação dos aspectos econômicos e sociais que atravessam a comunidade jurídica, na qual está inserido, enfim, mas poucos são os institutos que dependem tanto de elementos exógenos como o caso da arbitragem, né? Porque ela precisa de tudo isso que está fora e tem que cuidar que o que vem de fora não seja um elemento predatório. Eu trabalho com isso em dois níveis, em vários textos, que são os predadores endógenos e os predadores exógenos. Então, a arbitragem tem que cuidar muito para que ela não seja predada exogenamente, né? Enfim, não vou falar aqui da história da arbitragem no Brasil, isso aqui é só uma conversa aqui entre nós, apenas para mostrar um pouco. Também não vou falar sobre o que
o STF disse, né? O Gustavo já falou disso também, apenas para mostrar, queria apenas trazer essas questões que podem não ser novas ou não constituir nada, mas a relação que o autor, né, do livro propôs, né, nesse estudo, que vai a fundo, principalmente, né, quando fala dessa relação de poderes, mostra a questão importante que é, sim, aquilo que se pode chamar de filtragem hermenêutica da arbitragem. Eu poderia chamar da necessidade, eu poderia fazer um texto ou algo assim como, sim, há uma necessidade de uma filtragem hermenêutico-constitucional da arbitragem sem que haja uma fagocitose em que ela permaneça com o estatuto epistemológico, que o cerne é o devido processo legal, e teleologicamente para que ela serviu, porque também não se pode tirar o objetivo e para que veio a arbitragem num país como o nosso, em que ela se firma depois. Porque pensemos como era o Brasil, e depois que só veio a arbitragem. O Brasil teve um regime capitalista esquisito, em que os militares fizeram 440 estatais, falavam mal do comunismo, evitaram, proibiam que se entravam computadores. Nós aqui tínhamos tudo atrasado em termos de tecnologia, um horror. Os próprios carros não tinham nem ar-condicionado, e essas coisas todas. Os militares com 440 estatais falando mal dos comunistas, dos socialistas, etc., quando tinha uma economia desse tipo aqui, que é uma economia, para mim, meio ornitorrinco, assim, e claro, para isso você não vai ter um espaço da arbitragem, que é uma questão que se firma depois, claro, com o modelo que ultrapassa depois da redemocratização, etc. Tanto é que é só de 96 que vai se colocar. E sempre é bom levar em conta essa questão ligada ao ambiente, o ambiente da arbitragem, né? Digamos assim, o ecossistema em que se forma, o ecossistema político, econômico e social em que se dá este instituto no Brasil. Então, há um convite para os leitores, né? Vamos debater essas questões, separação de poderes, perspectivas da arbitragem, o cuidado aí é um cuidado hermenêutico, né? De uma cura que tem que ter todo o processo da arbitragem, para que disse o Gustavo, encerra a fala dele dizendo uma questão fundamental. Você faz toda uma arbitragem, etc., e aí, no meio do caminho, você não tomou as providências que qualquer juiz deveria tomar e cria uma nulidade, algo desse tipo, que, bom, se é para cometer esse tipo de nulidades, não precisa ter uma expertise de árbitros que são justamente para que se cuide isso, né? Para que os árbitros têm poucos processos, porque também tem isso, Gustavo Marinho, a importância da arbitragem. Também se criou a arbitragem para que o juiz não tenha 2.000 processos para cuidar. Não, também se criou a arbitragem para que o juiz tenha alguns processos e que ele possa cuidar daquele processo e, portanto, isso me parece também, entre aspas, tem que ser visto como um elemento existenciário do Instituto da Arbitragem, né? Também isso é muito importante. Portanto, era isso que eu queria trazer como alguns acepipes epistemológicos acerca desse cardápio enorme que é o livro
que nós estamos discutindo. Legal, muito obrigado, professor Lênio. Excelente exposição. Jorge, eu vou passar para você, não sei se tem alguma consideração, mas depois eu tenho uma pergunta que me ocorreu aqui com a fala do Gustavo e do professor Lênio, para provocar um pouquinho eles aqui. Não, eu só queria dizer que eu adorei as falas, assim, muito convergentes, mesmo a partir de duas perspectivas teóricas, né? O Gustavo, né, mais ligado diretamente, né, a questões arbitrais, né? O Lênio com aquela visão sempre mais holística, né, de quem é o teórico do direito. Mas eu gostei muito da expressão que o Lênio usou aí. Ele vai ter que fazer alguma coluna para escrever, né, essa expressão de acerto de contas epistemológica ou filtragem hermenêutica da arbitragem para poder usar nos próximos textos e dar o crédito, né? Então, eu preciso que ele senão eu tenho que fazer a referência à aula, e não é todo mundo que vai acessar a aula. Então, eu preciso que ele coloque num texto logo de conjunto. Mas acho que podemos ir para a tua pergunta, Maria. Excelente, a gente está guardando esse artigo, verdade, professor. E só uma pergunta para você, professor Lene, e para você, Gustavo, de todas as considerações, né, e algo que me ocorreu aqui rapidamente na fala de vocês, baseado aqui no nosso livro aqui. E as implicações das decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, especialmente as vinculantes, em arbitragens, aí um pouco mais para a minha área, de direito público, quer dizer, exigiriam dos árbitros uma atenção redobrada, não só sobre o aspecto procedimental, né, mas ao conteúdo de decisões vinculantes do Supremo, né, eles teriam que obrigatoriamente seguir essas decisões. Como vocês veem isso? Posso passar primeiro para o Gustavo, depois o professor Lênio, pode ser? Professor Lênio que manda. Pode ser, não, Gustavo. De Bom, Gustavo para Gustavo. perfeito. Bom, em primeiro lugar, também abrindo aqui com um agradecimento, professor Jorge, obrigado pelas palavras. Gustavo, obrigado também pela pergunta. Acho uma pergunta interessantíssima. Não sei se vocês concordam, mas eu confesso que, para mim, por assim dizer, a vinculação dos árbitros aos provimentos judiciais vinculantes ou aos precedentes, enfim, o termo o termo que se preferir utilizar, eu acredito que tanto na arbitragem entre entes privados, exclusivamente privados, numa arbitragem que envolva entes privados e entes públicos, a vinculação seria a mesma. Na minha opinião, se o Supremo Tribunal Federal, dando aqui o exemplo de novo do controle concentrado, declara uma determinada norma, enfim, um dispositivo de lei, da lei XPTO inconstitucional, isso, invariavelmente, o mesmo efeito que tem no processo judicial tem no processo arbitral. Essa lei deixa de existir desde o início, a não ser que tenha modulação, etc. O que eu vejo é o seguinte: numa eventual ação anulatória que tenha como um de seus fundamentos o desrespeito da decisão do Supremo, a decisão vinculante do Supremo nesse controle concentrado, por exemplo, ou até na minha dissertação eu coloco que a decisão do Supremo em controle difuso, quando o Senado exerce o poder do artigo 52, salvo engano, da Constituição Federal, de tirar aquela lei também, dando eficácia, por assim dizer, erga omnes e vinculante ali a todos do ordenamento jurídico, a diferença, talvez a sutileza da diferença entre o fato de haver apenas particulares litigando na esfera arbitral ou particulares e administração pública é que talvez o Poder Judiciário, imagino que a sessão notória vai para uma vara federal. Acredito que por envolver, vamos dizer, a União está envolvida, é uma condenação bilionária de um processo arbitral em que se desrespeita uma decisão do Supremo Tribunal Federal com eficácia erga omnes e vinculante. Acho que isso para o Poder Judiciário tem um apelo muito diferente, talvez muito mais por assim dizer, esse desrespeito à decisão do Supremo tenha um caráter muito mais agressivo, muito mais sério, por envolver a administração pública de um dos lados e talvez com parte vencida, do que se fosse apenas particulares. De novo, não é porque eu acho que haja alguma diferença de fato que tenha que se dar tem que ser dado uma preferência para um ou para o outro, ou uma atenção maior para um ou para outro, mas eu acho que por uma questão de sistema, o Poder Judiciário poderia dar uma atenção maior para esse caso. Um exemplo disso é o caso do conflito de competência envolvendo aquela discussão se a União estaria sujeita à cláusula compromissória do Estatuto da Petrobras, do Estatuto Social da Petrobras, e o Superior Tribunal de Justiça disse que nesse caso específico, e aí
com fundamentação robusta, etc., goste ou não, mas há ali uma fundamentação robusta num sentido, diz que, na verdade, a competência é da Justiça Federal. E muita gente disse que esse caso, na verdade, tinha talvez uma conotação política, no sentido de que a condenação da União era bilionária. Então, havia um aspecto ali um pouco muito mais delicado do que se fosse entre particulares, a meu ver. Mas, resumindo aqui a pergunta, passando para o professor Lênio, não haveria, a prioristicamente ali, né, numa teoria, uma concepção jurídica entre uma arbitragem que envolve particulares, puramente particulares, ou particulares da administração pública, no que diz respeito à necessidade, à necessária vinculação dos árbitros ao que o Supremo Tribunal Federal diz no que diz respeito a questões constitucionais, sobretudo quando quando está envolvido controle concentrado. E aí, só para encerrar, eu acho um absurdo quem defende, não a pessoa, né? Não quem defende, mas enfim, eu acho equivocado, por assim dizer, sustentar que os árbitros não estariam vinculados aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, precedentes vinculantes, pelo puro e simples fato de a Constituição Federal não fazer referência à arbitragem ou a árbitros no dispositivo constitucional pertinente. Eu acho que isso é uma interpretação assim que realmente foge em absoluto da arbitragem como um meio de resolução de disputas que tem um caráter jurisdicional, e dos árbitros que são juízes de fato e de direito pela lei. Então, acho que isso tudo é uma interpretação que acaba fugindo da realidade e do que se tem efetivamente como exercício de jurisdição. Seria uma espécie de jurisdição do B, né? Que você tivesse uma espécie de mundo paralelo em que você não obedece os precedentes num sistema jurídico no qual está inserida a arbitragem. Isto é, inclusive, um caminho para a nulidade, né? Porque se você já não obedece, a outra parte que perder vai entrar, obviamente, em juízo e vai anular. Então, é a crônica de uma derrota anunciada. Tem duas coisas aí nessa questão. Primeiro, o Supremo já, e eu fiz uma crítica nisso no dia seguinte que julgaram, isso começou tudo na reclamação 4334 do Acre, em que o Gilmar Mendes e o Eros Grau entenderam e fazer uma coisa bizarra. Eles pegaram e disseram que o 5210 da Constituição cabia a mutação constitucional. A mutação constitucional para eles ali era substituir o artigo por nada, dizer que ele não vale nada. Isso é mutação constitucional. Mas, enfim, essas coisas acontecem. O que acontece? Depois disso, o que se tem hoje? Ninguém obedece 5210 e, portanto, essa questão de que o Senado, numa circunstância dessas, poderia dar, porque o Senado, nesse caso, ele vai tratar da vigência, né? Então, o Senado pode dizer que só vale dali para frente ou para trás e tal, porque o Senado pode fazer, poderia, agora não pode mais, porque o Supremo acabou com isso. Então, tudo virou controle concentrado, porque o controle difuso transformou em concentrado. É espantoso isso. Nas faculdades se aprende que tem difuso e concentrado, sob o resultado do difuso, a consequência é ser concentrado. Problema seríssimo isso. Aí vem a segunda questão, Gustavo, que é a seguinte: o que é um precedente? Que essa pergunta tem que ser feita aqui no Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo, quer dizer, não é bem o único país do mundo, mas onde essa coisa é mais escancarada, em que se faz precedentes como lei geral para o futuro. Portanto, o judiciário cuida do passado e o legislativo cuida do futuro. No Brasil, o legislativo não cuida, vai para o judiciário que trata para o futuro e, portanto, faz uma lei geral. E aí, as teses que são enormes. A minha pergunta é como que eu tiro a holding, como que eu tiro a ratio de uma tese que tem 10 parágrafos sobre um tema, e aí eu tenho um caso numa arbitragem. Claro que isso, no fundo, é bom para nós, porque isso é serviço para a gente, né? Aqui um pouquinho, né?
Lá na minha terra, onde eu fui, no interior, tem uma música aqui no Rio Grande do Sul, que lá que na fronteira se usa muito, que é quando chove, dá enchente, que isso dá serviço para um monte de gente, trabalho, porque eles recolhem as árvores que caíram e vendem para a lenha. Então, para nós, advogados e pareceristas, etc., que temos expertise, por exemplo, principalmente nessa área complexa que são pareceres, é um espaço grande para nós demonstrarmos, Gustavo, por exemplo, que você tem um precedente do Supremo, que é feito com 20 linhas, 5 parágrafos, etc., e o que naquilo vincula, efetivamente. Aí entramos para tentar demonstrar porque aí que está o grande problema. A minha crítica ao precedentalismo brasileiro é que ele, primeiro, precedentes não se fazem, não se constroem, eles são contingenciais. Tem julgamento que nunca será um precedente, por exemplo, no common law, porque nunca mais vai ter um caso parecido que se encaixe. Aqui não. Aqui se faz um precedente como uma espécie de estoque de normas para o futuro. Aliás, tem um precedentalista que diz isso, que o STJ serve para fazer estoque de normas para o futuro. Bom, mas se ele faz um estoque de normas, o legislativo é que deveria fazer estoque de normas para o futuro, não o judiciário. Aí, para responder essa questão, concordo totalmente com o Gustavo Vogt, apenas acrescentando que precisamos aí com alta expertise para saber qual é aquilo que parece ser um precedente, por vezes, ele parece ser um precedente, e se nós pegarmos a ratio dele, ele tem muitas possibilidades de fazer distinction, ou às vezes nem caber, ele nem cabe para determinado caso que aparentemente até caberia, né? Mas essas são questões que não tiram a agudeza e o acerto da tua resposta, né? Concordo totalmente. Se eu puder Vai, Jorge. só, Gustavo, perdão. desculpa, pode Você, falar, Jorge. não, a bola é sua. Não, se eu puder só fazer mais alguns comentários, obrigado, professor Lênio. Não um complemento, mas para dialogar também, eu lembro que eu e o Jorge, talvez tenha sido o nosso primeiro contato acadêmico mais próximo, foi um texto que nós escrevemos sobre provimentos judiciais vinculantes e uma crítica aos provimentos judiciais vinculantes e a reclamação, justamente fazendo essa distinção também, precedente é uma coisa, e aí provimentos judiciais vinculantes, seria ele 927, né, aquele rol enfim, de coisas distintas. Então, a gente também fala a mesma língua, professor Lênio, eu leio os textos e os livros do senhor, concordo 100% com isso, e eu acho que essa questão da vinculação dos árbitros aos provimentos judiciais vinculantes, de novo, precedentes, o que quer que seja, é muito interessante. Eu me lembro sempre que nas jornadas de processo civil que ocorreram salvo engano, foi no Rio Grande do Sul. Enfim, não me lembro agora qual que foi o ano, e houve um painel discutindo a vinculação, era bem no início dessa discussão que surgiu na doutrina, já dissertações de mestrado, tese de doutorado maravilhosas sobre o tema, defendendo por um lado ou para o outro, e aí o professor Tucci foi meu orientador no mestrado, ele estava na plateia, e aí teve gente que disse que não vinculava, que o árbitro poderia desrespeitar, e aí ele chegou até a escrever 2 provocações, o Eduardo Talamini, o professor Talamini escreveu uma também, em resposta às discussões que aconteceram que houve nesse evento, nesse painel específico, e o professor Tucci falava o seguinte: Mauro Capelletti, muito antes dos arbitralistas nascerem, já dizia que os árbitros podem muito. Eles podem muito, mas não podem tudo. É isso que ele disse. No sentido, isso no contexto dos precedentes, falando, olha, é inconcebível imaginar
que, por exemplo, se o STJ é em repetitivo, ou se a Corte Especial, enfim, não vamos pensar aqui na terceira, enfim, numa turma específica, mas no colegiado, mais assim, de uniformização de tese, por assim dizer, ou mesmo o Supremo, dizer, olha, no caso, manter aqui do STJ, de uma Corte Especial, a prescrição para para exercício de determinado direito é X anos. O que o árbitro vai dizer que não é X, é Y? É, Não faz sentido, né? Não tem um motivo. É óbvio que o árbitro enfim, a arbitragem não é idêntica ao processo judicial. As pessoas têm uma versão a trazer questões processuais do processo civil para arbitragem, mas, enfim, isso aqui é uma questão de direito, né? Do sistema, do ordenamento claro, jurídico claro. brasileiro. Não é uma questão da arbitragem e processo judicial. Enfim, o processo administrativo também teria, eu acho que, enfim, não atuo muito, mas teria a mesma ideia. Eu lembrei aqui também de um trecho, até abri o texto aqui, texto do ministro Salomão com Rodrigo Fux, que trata dessas questões da vinculação, etc., e vai na linha de, olha, é claro que vincula, enfim, apresenta uma série de razões muito concretas e bem fundamentadas para isso, mas diz, olha, parece contrariar esse natural movimento de coesão entre arbitragem e jurisdição estatal é obstar todo o caminho percorrido até os dias de hoje para a arbitragem. E que, além de não obedecer à lógica do sistema, esse cabo de guerra só enfraquecerá o sistema jurisdicional, conduzindo inexoravelmente ao desprestígio paulatino do Instituto de Arbitragem perante o Judiciário. Está Claro. querendo dizer aqui, olha, se vocês seguirem essa rota, a coisa não vai ficar boa para a arbitragem. Por quê? Porque está indo contra o sistema. Enfim, eu lembrei desses dois trechos e queria trazê-los aqui para o debate, porque eu acho que realmente do professor Tucci, desse artigo agora. Excelente. Jorge, eu passo a bola para você para a gente começar uma rodada final aí de agradecimentos, palavras finais. Então, eu vou falar um pouco disso e faço meus agradecimentos. Pode ser, Marinho? Com certeza. Bom, aqui eu só concordo com ambos, né? Porque a gente escreve junto. Aí só o Lênio usou uma expressão que ele cunhou, precedentalistas aqui no Brasil. E aí, Lênio, então, eu acho que também falta um pouco de coerência, mesmo dentro da dogmática, se vier um viés de discordância. Porque eu vejo muito processualista que ele é precedentalista no judiciário estatal. Tudo é importante, comunalização, que vincula isso, resolve todos os problemas. Aí na arbitragem ele diz que tem livre convencimento e o precedente não se aplica. É, E aí eu falo assim, veja, eu posso dizer que o precedente se aplica pelo dever de motivação. Porque se eu menciono o precedente, como é que ele ignora um fundamento da minha decisão? Aí ele vai dizer que não. Porque ele pode até dizer, não, 489, parágrafo 1º, CPC não se aplica na arbitragem. Eu falo, mas isso é só uma explicitação do que é o dever de motivar, que é constitucional. Né? Então, eu acho que também falta um pouco de lógica interna para a gente poder continuar com as coisas, né, Helena? Então, eu só queria ressaltar esse outro aspecto também. E aí, eu queria dizer que, assim, para mim é uma alegria, eu acho a Contracorrente uma editora fantástica, uma editora com desgaste da palavra premium, assim, pelo material que ela disponibiliza, né? E o Lênin falou que o pessoal gostou da capa, mas eu sempre conversei isso com o Valim e com o Marinho, assim, dentre os capistas tem o Michael, é um baita capista, e eu gosto muito de capista, assim, eu tento contratar para os meus livros, mesmo quando não é na contracorrente, eu acho esse cuidado, o cuidado do papel, sabe, a diagramação, eu acho que nós que escrevemos livro, que somos apreciadores de livro, né, tem uma editora que ainda tem esse cuidado, né, de preservar catálogo, edição e a parte gráfica, isso é muito legal, por isso que todos nós aqui topamos os convites da Contracorrente e reencontrar o querido Gustavo e o Lênio, que eu tenho a mais profunda admiração e amizade, ele sabe disso, do carinho que eu tenho por ele, só seria melhor se ele estivesse aqui e a gente pudesse tomar um vinho, né, Lênio? Comendo uma boa carne, podendo falar mais tempo. Ah, mas não fala duas vezes aí que a gente aparece aí rapidinho, né, professor? Você e o Marinho estão aqui, é verdade. Bacana. Gustavo, pode falar, fazer suas considerações finais, agradecimentos, e a gente encerra com o professor Lane, então.
Eu queria renovar os agradecimentos a todos vocês. Em primeiro lugar, à editora Contracorrente, Gustavo Marinho, Valim, aos professores Jorge Zabud e Lênin Streck. É realmente um prazer, uma honra para mim, como um jovem estudante do direito, estar aqui numa aula dessa aberta com vocês. Enfim, eu me pauto sempre nas obras das pessoas que estão aqui comigo, então para mim realmente novamente sem clichê, mas parecendo querendo enveredar por essas zonas cinzentas de clichês, mas é de fato uma honra e um prazer inenarrável estar aqui. E eu acho que esse livro do professor Rutledge, reitero também, é uma obra espetacular. Ela realmente permite sair um pouco da zona de conforto ou dos temas mais batidos que envolvem a arbitragem e trazem uma perspectiva de um outro país, de uma outra jurisdição e nos fazem refletir como esses temas poderiam ser trazidos para o Brasil e qual o estado da arte do tratamento desses temas, a perspectiva mais ampla de arbitragem e constituição no direito brasileiro. E eu acho que é fundamental que a gente continue e que outras pessoas também passem a fazer isso, ou as que já fizeram voltem ou continuem fazendo também, estudando esse tema para que a gente consiga elevá-lo a um outro patamar aqui no Brasil. Mas é isso, muito obrigado. Muito bem. Professor? O teu sobrenome, Gustavo, é o mesmo da Sarah Vaughan, né? Por isso que é Vogue, então. Da Sarah e do Stevie Ray Vaughan também, que Então, foi um é baita isso. guitarrista. Sem dúvida. Então, olha só, a nossa Constituição é anti-ativista, antidiscricionária e antidecisionista. Por quê? Porque ninguém pensaria em fazer uma Constituição que tem 3 poderes e desse todo o poder para um. E mais ainda, quando dá aquilo que esse um pode decidir, tem que ser fundamentado a miúde. Logo, é antidecisionista, antiativista e antidiscricionária. Então, qualquer questão no direito passa por isso. Estou fazendo um livro novo que chama Como Fazer a Coisa Certa no Direito. Então, fazendo uma paródia assim com um pouco da filosofia moral lá do Sandel e respeitando tudo que ele disse, mas eu faço de um outro modo, né? Como fazer a coisa certa no direito. Acho que vai ficar, trata um pouco dessas questões da resposta adequada à Constituição, né? É possível fazer coisas corretas, é possível dar respostas adequadas ao ordenamento, à Constituição, enfim. E por isso eu gostei muito do nosso papo e um abraço a quem está nos assistindo, um abraço ao Valim também e estamos juntos. Vamos lá. Muito obrigado, professor. Eu agradeço imensamente ao Jorge, ao Gustavo, pela toda a dedicação para que esse livro saísse, né? Agradeço muito, professor Lênin, você, como sempre, abrilhanta aqui as nossas exposições e sempre traz expressões, conceitos novos que a gente vai pôr em prática, né? Muito obrigado, é sempre uma honra tê-lo conosco. Jorge, obrigado por tudo. Gustavo, muito obrigado. Eu quero agradecer a você também que está nos assistindo. Infelizmente, o nosso tempo acabou e convido a todos os nossos leitores e leitoras a conhecer o Clube do Livro do Quebra Corrente. É só acessar o site do quebracorrente.com.br e lá você vai ter todas as informações. Inscreva-se em nossas redes sociais para ter acesso a tudo que a editora Contracorrente faz e produz e também acesse os nosso site e os nossos outros meios de comunicação. O livro Arbitragem e Constituição, né, que está sendo lançado agora, que você já tem aí na sua casa, quem é nosso assinante e quem não tem pode ter acesso aí pelo nosso site da editora, você encontra no site da Contracorrente. Lembrando que o guia de leitura do professor Lênin, esse que ele destacou e que está lá atrás, no fundo da prateleira dele, os assinantes terão acesso integral a eles. Então, professores, eu agradeço imensamente de novo a participação de todos e até uma próxima oportunidade.
Tchau, tchau. Tchau.